Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de Genética e Evolução com a nossa aula 17. Tudo bem? Para esse conteúdo, nós vamos utilizar o material disponível pelo professor Dr. Antônio Augusto Franco Garcia e a sua monitora Maria Marta Pastina, da disciplina de Genética Geral da USP. Tudo bem? A USP de Piracicaba. Essa aula foi disponibilizada em 2008 e nós vamos utilizar esse material como roteiro dos nossos estudos. Tudo bem? Está disponível na internet, só você colocar aula 12 evolução, que vai ser uma dos primeiros links a aparecer para consulta. Tudo bem? A partir daí, nós vamos entender o que é evolução. Quando a gente for construir o nosso mapa conceitual, evolução é o centro do mapa conceitual. É o conteúdo que deve ser abordado. Ele é o mais amplo e a partir dele saem todas as suas ramificações. A gente, dentro dessa apresentação, vai ver a teoria evolutiva formulada por Darwin e a gente vai ver a teoria sintética da evolução, ou chamado neo-darwinismo. Na verdade, aqui há uma adaptação nos termos utilizados por Darwin antigamente para uma formulação mais moderna a partir dos conhecimentos obtidos recentemente pela ciência moderna. Então, a teoria básica permanece o mesmo, o cerne da teoria permanece a mesma. Alguns termos que foram atualizados, foram modificados de acordo com as novas descobertas e foram incorporados à teoria darwinista. Então a gente passou a chamar de teoria sintética da evolução ou neo-darwinismo. Beleza? Charles Darwin foi um grande pesquisador, nós conhecemos, nascido em 1809 e falecido em 1882. Tudo bem? Ele postura a primeira teoria que explica o surgimento das diferentes espécies a partir de processos evolutivos. Então, Darwin é esse senhor aqui. Ele documentou e comprovou a evolução, tornando essa ideia aceitável pelos cientistas. Antes do surgimento de Darwin, tinha-se a percepção da imutabilidade dos seres vivos. Então, os seres vivos tinham sido criados de uma maneira e eles permaneciam daquela maneira para sempre. Eles eram imutáveis. Enquanto que essa ideia parecia muito estranha para Darwin, ele decidiu estudar, dedicar a sua vida a estudar a forma como diferentes espécies se surgem na face terrestre. Então, ele diz constrói o conceito válido até então do mundo estável, do mundo fixo, mostrando que não, que existem o surgimento de novas espécies a partir da adaptação, da evolução de espécies pré-existentes a partir das suas modificações em relação ao ambiente. Ele nasceu em Shrewsbury, na Inglaterra. Ele nasceu na Inglaterra. Não sei nem como é que se pronuncia. Shrewsbury, na Inglaterra, em 12 de fevereiro de 1809. Ele estudou medicina e mais tarde estudou teologia. Aqui vem essa percepção da teologia do mundo fixo, do mundo estável, do aparecimento das espécies da maneira com que elas estão. Teve contato também com geólogos, com botânicos, entomólogos e outros naturalistas durante o processo de formação universitária. Para mostrar, pessoal, que isso é bastante importante. Nós temos a impressão, às vezes, que quando a gente está dentro da academia, nossa função principal é cumprir as cadeiras de um determinado curso, quando nós temos a oportunidade dentro da academia, mais do que em qualquer outro lugar, de compartilhar informações, de compartilhar vivências. E quando você assim faz, você se torna um profissional muito mais rico, muito mais aberto, com uma visão muito mais ampla de todos os cenários, porque você saiu do mundinho que você
estava, do seu jardim, e olhou para a floresta de conhecimento que está à sua volta. Não é porque Darwin fazia medicina que ele desconsiderou a importância dos conhecimentos botânicos, dos conhecimentos entomológicos, dos conhecimentos geológicos. E a partir dessa visão mais ampla é que os grandes gênios, os grandes pensadores conseguem perceber o mundo de forma mais concreta, mais completa, quando a gente tenta avaliar esse mundo de forma mais compartilhada, de forma mais fragmentada. Em 2009, Darwin foi não lembro como é que fala, do centésimo aniversário de Darwin, e houve uma comemoração na newspaper, com um trabalho muito bonito a respeito da vida e da obra desse pesquisador, trazendo um texto bastante interessante. Então, o 12º aniversário do nascimento de Charles Darwin, que caiu no dia 12 de fevereiro de 2009, Darwin foi um dos principais cientistas mais influentes, um dos principais cientistas mais influentes dos tempos modernos. Não apenas um pesquisador, mas desde seu encontro com a coletividade houve uma importante modificação nas ciências naturais e nas ciências sociais, também na política, na religião e na filosofia, na arte e nas relações culturais. Então, Darwin influenciou como o mundo se entendia, porque até as descobertas de Darwin, nós tínhamos a percepção de que todas as criaturas que eram encontradas na Terra existiam de uma maneira pré-determinada, que não haveriam mutações ou modificações naquela estrutura. E quando um cientista, a partir das suas observações, dos seus resultados, mostra que há modificações durante processo de coexistência, de sobrevivência, de vida de uma espécie, houve uma reorganização profunda dentro não só do mundo científico, mas também do mundo social e político que continha Darwin, tá? Darwin, ele aos 22 anos embarca num navio chamado The Beagle, tudo bem? Não sei a tradução de Beagle, não sei nem se tem tradução. Pode ser um nome, ou um apelido, eu não conheço, mas podemos procurar isso depois. Ele fez uma viagem de 5 anos, de 1831 a 1835, como naturalista de bordo. Então ele saiu para explorar o mundo e verificar, aplicar os seus conhecimentos de naturalista. Encontraram nas viagens evidências a favor da evolução e contra a ideia das espécies fixas. A partir de uma extensa viagem, uma viagem ao redor do mundo. Aqui a gente tem um diagrama onde ele sai da Inglaterra, vem até a Bahia. Da Bahia ele passa pelo Rio de Janeiro, passa pelos algumas cidades argentinas, vai até a Ilha das Maldivas, depois vai para a Patagônia. Da Patagônia vai para Galápagos, de Galápagos vai para o Tahiti, do Tahiti atravessa o mundo para chegar à Nova Zelândia, Austrália, Ilhas Cocos. Aqui vai ser bastante importante essas Ilhas Cocos por causa de um determinado pássaro que ele estuda aqui, a gente vai ver daqui a pouco. Depois Ilhas Maurícios, Cabo Verde. Depois ele volta para a Bahia, da Bahia ele retorna para a Inglaterra, uma viagem que leva 5 anos de observação. Esses grandes pensadores, os grandes cientistas do início do século XIX têm essa característica da obstinação, da observação. Quem estaria disposto, quem teria os recursos para estudar, arriscar a sua vida? Lembrem que em 1800 isso aqui não era uma viagem de cruzeiro, não era extremamente seguro, existiam bastante riscos associados a essas viagens. Mesmo assim, Darwin, com 22 anos, decide deixar a sua vida
acadêmica na Inglaterra e partir em busca da explicação que ele busca, que é de como existe o surgimento das espécies. Aqui a gente tem uma imagem com a parte das Ilhas Galápagos bastante ampliada, porque aqui houve grande contribuição, essa região houve uma grande contribuição para o entendimento de Darwin sobre o mecanismo de surgimento de novas espécies, porque aqui ele conseguiu observar pela primeira vez uma dezena de novas espécies e ver com seus próprios olhos como essas diferentes espécies estavam se relacionando com o ambiente. Então aqui a gente tem a estrutura das ilhas de Galápagos. Eu acho que é um arquipélago, conjunto de ilhas, não é isso mesmo? Se a minha geografia do ensino médio não está me enganando, conjunto de ilhas é, formam o arquipélago de Galápagos. E aqui ele conseguiu observar pela primeira vez uma série de novos animais. Sem falar que é um ambiente extremamente bonito, né? Então ele encontra pela primeira vez alguns animais que são exclusivos dessa ilha por causa dessas características muito especiais que essa ilha contém. Inclusive o relato do primeiro lagarto marinho. Existem alguns documentários, alguns filmes que retratam essa descoberta de que o primeiro lagarto que nada, que ele vira caçar dentro da água e ele percebe por que esse lagarto tem esse comportamento, porque nenhum outro lagarto tem esse tipo de comportamento. E aí ele propõe a hipótese de que isso é devido às características do ambiente em que ele está inserido. Como grande parte do alimento daquela região é proveniente das águas marinhas, esse animal também se adaptou a nadar, a caçar nas águas marinhas, apesar de seu comportamento dos seus primos, seus parentes mais próximos, ser divergente dessa característica. Então aqui ele tem uma série de observações muito ricas, por isso Galápagos tem uma parte tão importante no trabalho da teoria de evolução de Darwin. Então, em 1938, Charles Darwin desenvolve a teoria da seleção natural, publicada conjuntamente com Alfred Russel Wallace em 1858. Wallace, a gente vai dar uma pausa no trabalho, no conteúdo disponibilizado pelo professor Antônio, e eu trouxe um slide, adicionei um slide ao conteúdo fornecido pelo professor para a gente falar um pouco de Wallace, que o Wallace tem sido renegado pela história. Wallace também contribuiu muito importantemente para a construção dessa teoria da evolução. Em 1959, o livro A Origem das Espécies foi publicado, na qual, perdão, só um minuto, na qual há essa introdução à ideia da evolução a partir de um ancestral comum. Então, a partir dessas observações, por meio da seleção natural, que se tornou a explicação científica dominante para a diversidade das espécies na natureza. Então, a partir de 1958, quando há a publicação, e em 59, com a liberação, a publicação do livro, a gente tem uma ideia que pode se contrapor à ideia do mundo fixo, né, dos indivíduos imutáveis. Deixa eu ver se minha figurinha está bem aqui. Está ótima, está seguindo como o esperado. Vamos ver se ela continua se mexendo até o final da aula. Tudo bem, mas o Darwin, como vocês viram, trabalhou 5 anos durante uma viagem muito perigosa, visitou quase todos os continentes do mundo, mas ele também recebe contribuições bastante importantes de um senhor chamado Alfred Russel Wallace, que nasceu em 1823 e morreu em 1913. Wallace é um pouco mais jovem do que Darwin, e a história diz que ele era também menos abastado. Darwin era um indivíduo rico, né?
conseguiu cursar a faculdade de medicina e teve recursos suficientes para produzir uma campanha, uma excursão de 5 anos fazendo as suas pesquisas. O Wallace, pelo que é descrito na bibliografia, era um rapaz com condição econômica modesta e a organização da sua viagem também foi muito importante. Ele trabalhou muito, assim como Darwin, e chegaram independentemente às mesmas conclusões. Além disso, o Wallace é pioneiro na biogeografia. Ele é um dos indivíduos que começa a estudar como é que o ambiente onde o indivíduo está inserido está influenciando no grupo de espécies que está contida naquele ambiente. Ele estudou as cores no reino animal e vegetal e catalogou em suas viagens dezenas de espécies conhecidas desconhecidas na época. Utilizando esses estudos de cores, ele percebeu que insetos que se divergiam muito da cor dos vegetais em que eles se alimentavam ou se eles se abrigavam eram facilmente predados por outros animais, e percebeu que os indivíduos com a coloração mais próxima a esses vegetais, esse ambiente, tinham uma maior taxa de sobrevivência. Em 1858, ele escreveu o ensaio que traduzido fica sobre a tendência das variedades se afastarem indefinidamente do tipo original. Um título um pouco complexo, um pouco dúbio na maioria das vezes, quando comparado ao título proposto por Darwin para sua obra, que é a Origem das Espécies. Então, aqui fica bastante interessante, bastante interessante verificar como a forma com que você nomeia o seu trabalho, o título do seu trabalho, vai favorecer ou vai dificultar a disseminação das informações que você gera. Por quê? Porque o título é muito longo, ele é muito complexo, tem alguns termos dúbios, enquanto que o título proposto por Charles Darwin vai direto ao ponto, e o que atrai mais atenção aos leitores. Isso significa que foi por isso que Charles Darwin foi chamado de pai da evolução, enquanto Wallace foi relegado a um papel secundário nesse processo? Não, mas isso mostra que a importância de você refletir, de parar e mostrar que além do trabalho todo que você fez, o título relacionado ao seu trabalho também tem que relacionar o valor e o interesse desse trabalho para os demais públicos. Além do trabalho produzido por Wallace, que chega muito próximo às conclusões chegadas por Darwin, Wallace foi o primeiro europeu a subir o Rio Negro e realizar marcações. Durante essa visita ao Brasil, ele sobe o Rio Negro e propõe que grandes colunas d'água, como grandes rios, eles são barreiras naturais para a disseminação de algumas espécies. Então, algumas espécies são encontradas de um lado do rio, outras espécies de peixe são encontradas apenas do outro lado do rio, porque esse grande corpo d'água ele serve de algum modo como uma barreira para a disseminação dessas espécies. Ele também, na visita ao Brasil, traz ao conhecimento dezenas de peixes, ele cataloga centenas de peixes, e dessas centenas, dezenas ainda eram desconhecidos, e ele faz essa identificação e essa divulgação dessas espécies para todo o mundo científico. Então, Wallace também contribui absurdamente com o conhecimento de Charles Darwin. Mas o que foi que aconteceu? Por que Deixa eu ver. Não, não tem. Porque o que aconteceu, Hudson? Que ele e Darwin publicaram juntos essa pesquisa. Wallace, diferente de Darwin, que veio para a América do Sul fazer as suas pesquisas, principalmente ali na região de Galápagos, Wallace foi para a Ásia fazer as suas observações na Ásia. E aí fez todo o seu estudo, chegou a conclusões muito semelhantes de Darwin, e durante esse processo ele teve uma febre asiática, eles chamaram,
para mim tem muita cara de malária, mas não vi nenhum livro que chame a febre que ele teve de malária. Chamam de alguma coisa de febre asiática. E aí ele, adoentado, pega todo o seu estudo e manda para Darwin, que era um cientista mais conhecido, mais renomado à época, para que Darwin avalie os seus resultados. Então Darwin pega os manuscritos de Wallace, compara com os seus, e é dito que Darwin antecipa a publicação do seu livro. No entanto, ele acrescenta informações que Wallace traz nas suas observações ao seu próprio trabalho e acrescenta informações que ele, Darwin, tinha observado ao trabalho de Wallace. E então ele pega esses dois textos e envia simultaneamente, ao mesmo tempo, para uma revista. Essa revista então publica esses textos com a autoria de Darwin e a coautoria de Wallace. Tá? Então, a teoria da evolução de Darwin. Darwin propôs uma nova explicação para um fenômeno aceito hoje como evolução. Uma população de uma determinada espécie, segundo Darwin, contém diferentes características fisiológicas e morfológicas. Essas diferentes características podem dar vantagens a um determinado grupo de indivíduos, qualidades diferentes de outros, de acordo com as modificações de cada indivíduo. A evolução das espécies, contudo, se resulta na as taxas diferentes de sobrevivência e de reprodução dos tipos dos indivíduos, de modo que a frequência relativa dos tipos mudam com o tempo. Isso significa o quê? Quando a gente vê uma população, quando o Darwin via uma população, ele percebia que aquela população era heterogênea, os indivíduos eram diferentes entre si. E a partir dessa diferença, alguns indivíduos eram mais capazes de sobreviver e de se reproduzir em relação a outros. Esses indivíduos mais capazes, mais aptos, tem uma maior taxa de reprodução e de sobrevivência. E com o tempo, esse pequeno grupo passa a ser a maior parte da população. A população gerada seguida conterá uma frequência maior dos tipos que são bem-sucedidos em sobreviver e se reproduzir sob as condições ambientais existentes, um processo que é chamado de seleção natural. Então, a seleção natural é a influência do ambiente na taxa de sobrevivência e de reprodução de uma determinada espécie. Quanto mais apta é a espécie, maior a sua taxa de sobrevivência e reprodução. Quanto menos apta é uma determinada espécie, menor a sua taxa de sobrevivência e menor a sua taxa de reprodução. Isso faz com que essa espécie menos apta ela vá se extinguindo, ela vai diminuindo até desaparecer com o tempo. Esse processo todo foi chamado de seleção natural. Isso daqui já é um pouco de neodarwinismo, tá? Porque quando Darwin propôs a teoria, ele falava sobre a taxa de morte diferencial. Ele não estava vendo a taxa de sobrevivência dos mais aptos, ele estava vendo a taxa de morte dos menos aptos. Então há uma pequena diferença entre a forma de avaliação original e a que está sendo proposta agora. Segundo esta visão, a evolução é um processo aleatório. Por que assim? Como assim, Hudson? Aleatório? Porque como é que essas características são apresentadas na população? Vejam só. Imaginemos nós, que hoje, a partir de hoje, por alguma razão, seja social, cultural ou, sei lá, moda, os homens barbados sejam considerados extremamente atraentes.
tudo bem? Já houve tempo em que os homens sem pelos eram os extremamente atraentes, vocês vão lembrar da depilação a laser de homem, depilação a cera no peito, até hoje ainda existem um grupo de homens que é adepto da retirada dos pelos, tanto faciais quanto corporais. Eles eram considerados o padrão de beleza. Então esses homens eles se tornaram mais atraentes ao ponto de vista das mulheres, e então eles tinham mais sucesso na sua capacidade reprodutiva. Essas características eram passadas aos seus descendentes, porque esses homens geram mais filhos do que os homens com pelos abundantes. Tudo bem? Hoje em dia já está mais comum o homem barbado ou homem peludo ser considerado atraente. Muito antigamente já era considerado. Vocês vão lembrar do Tony Ramos. Tony Ramos já fez papel de galã de novela, então vocês sabem que ele é bastante peludo, ele é conhecido pela abundância de pelos. A partir de Tony Ramos caiu essa visão majoritária na sociedade, e aí o homem sem pelos passou a ganhar espaço, e agora os homens com pelos abundantes voltam a ter espaço, sendo considerados mais atraentes. E aí pessoas, homens com essa característica têm uma maior taxa de reprodução, gerando uma característica de que a prole desses indivíduos também tem pelos abundantes. Então a gente tem uma variação nesse processo. Agora, como é que essa diferença entre pelos abundantes e pelos escassos está disposta na população? Inicialmente ela está disposta de forma aleatória e de acordo com a cultura ou a visão dominante da sociedade, ela pode se encaminhar para um ou para outro lado, de acordo com o sucesso desses indivíduos em gerarem descendentes, tudo bem? Então, a teoria de Darwin ela pode ser resumida em 3 princípios. Qual princípio? O princípio da variação, o princípio da hereditariedade e o princípio da seleção. Vocês, se quiserem, podem anotar, porque essa é a parte importante do entendimento dessa teoria. Princípio da variação. Entre os indivíduos de qualquer população, há variações quanto à morfologia e fisiologia e do comportamento. Então, a gente verifica modificações fisiológicas, morfológicas e de comportamento. Um dia eu estava assistindo um documentário muito interessante sobre as orcas. Já ia falar baleia orca, é um costume que deve ser desconstruído, porque elas são golfinhos, né? Elas são parente dos golfinhos e não das baleias. As orcas, elas têm comportamentos muito distintos. Algumas orcas, elas caçam em águas profundas. No entanto, existe um grupo de orcas que começou a aprender a caçar nas águas rasas. Então, elas têm uma maior probabilidade de sucesso, porque as focas, os seus animais que são predados, eles têm o comportamento de ensinar os seus filhotes a nadarem em águas mais rasas. No entanto, para baleias de novo, olha aí, para as orcas, não baleia, para as orcas, é uma caça muito perigosa, porque elas podem ficar encalhadas e morrer. Então, alguns ecólogos estavam estudando o comportamento desse grupo de orcas que estavam ensinando aos seus filhotes como caçar nas águas mais rasas. E esse documentário é extremamente interessante, mostrando que uma orca mãe encalha propositalmente o seu filho, o filhote, para que esse aprenda a se comportar quando encalhado. Então ela faz uma experimentação, ela está ensinando comportamento a esse novo filhote. E esse filhote vai internalizar esse comportamento, e apesar dele não ter modificações fisiológicas e não ter modificações morfológicas em relação às outras orcas, ele tem uma modificação comportamental
que favorece a sua sobrevivência. Favorecendo a sua sobrevivência, ele aumenta a sua taxa de reprodução. Isso vai fazer com que, com o tempo, as orcas aprendam, a maior parte das populações das orcas aprendam a caçar em águas rasas, o que vai gerar uma nova modificação na população dos animais dos leões, não é leões, das focas, que são os seus animais predados. Então, o princípio da variação é que uma população ela é heterogênea em morfologia, fisiologia e comportamento. Outro princípio é o princípio da hereditariedade. As diferenças e semelhanças aos genitores, mais aos indivíduos que não são aparentados. Então, a partir das características genéticas dos progenitores, os descendentes recebem tanto essas semelhanças quanto as diferenças fisiológicas e morfológicas. O comportamental também tem um pouco dessa relação, porque os animais aprendem por repetição. Nós todos aprendemos por repetição. Então, indivíduos observam como uma tarefa é feita e a partir daí nós repetimos. Mas no mundo animal, essa repetição, esse processo de repetição pode ser aprendido não só diretamente dos parentes, mas de uma série de outras organizações sociais. Vamos lembrar dos leões, em que uma leoa cuida de vários filhotes de todas as leoas que saíram para caçar. Então, esse comportamento de repetição, eles são aprendidos entre o membro do bando e não diretamente dos descendentes, dos ascendentes, dos pais e das mães. Mas o princípio de hereditariedade está relacionado às características genéticas, as características que podem ser herdadas dos pais a partir da transferência dessa informação morfológica ou fisiológica para os seus descendentes. E temos, por fim, o princípio da seleção. Algumas formas são mais bem-sucedidas do que outras em sobreviver e se reproduzir em um determinado ambiente, em um determinado tempo. Tudo bem? Porque os ambientes eles também se modificam. Tudo bem? Então, um indivíduo que era muito bem adaptado à floresta em uma situação, talvez não seja tão bem adaptado à floresta em outro tempo, em outra situação. Esse processo é chamado de seleção natural, onde a natureza, onde o ambiente selecionará os indivíduos que são mais ou menos aptos à sobrevivência, mais adaptados ou menos adaptados à sobrevivência naquele determinado ambiente. Tudo bem? Para que ocorra a evolução por um mecanismo variável, os princípios de Darwin de variação, hereditariedade e seleção devem ser mantidos. Tudo bem? Isso significa o que, Hudson? Por exemplo, uma característica não herdável, por exemplo, não geneticamente herdável, por exemplo, não tem um papel tão importante dentro do processo de contribuição do processo evolutivo. Então, se você pega um humano e coloca ele fora da sociedade, onde ele não tenha aonde se orientar, ele vai se comportar como outro animal. Então, o comportamento ele tem a sua contribuição, ele tem o seu papel dentro do processo evolutivo, dentro dos princípios da variação, mas principalmente os herdáveis estão associados a esse processo. As variações também devem ser consideradas. Populações geneticamente muito homogêneas têm dificuldade nesses processos de variação, porque você tem que haver uma separação maior entre os indivíduos para que hajam condições de vantagens e desvantagens para depois ter o processo de evolução ou de seleção entre esses indivíduos. Tudo bem? Então, evidentemente, esse processo só
pode produzir uma mudança em composição de uma população se existirem algumas variações dentre as quais selecionar. Se a população for completamente homogênea, não há o que selecionar. Se você tem no seu jardim todas as suas rosas são brancas, como é que vai haver a fertilização, a preferência dos agentes polinizantes entre entre outro, porque elas são todas da mesma cor. A Roots, elas têm a mesma cor, mas uma produz mais pólen, outra produz mais néctar, ou isso gera uma divergência, mesmo dentro das populações de plantas brancas. Isso é verdade. Mas quanto maior a divergência, quanto maior a variação entre os indivíduos, maior é a capacidade de seleção entre eles, devido à separação evidente dessas espécies. Tudo bem? Desses indivíduos. Se todos os indivíduos forem idênticos, nenhuma intensidade de reprodução diferencial dos indivíduos poderá afetar a composição das populações. Por isso, a gente preza tanto pela diversidade, pela variabilidade, para que haja a possibilidade de diferentes ferramentas evolutivas serem aplicadas dentro de uma mesma população. Além disso, a variação deve ser em parte herdável, isso a gente já conversou sobre parte de comportamento, para que a reprodução diferencial altere a composição genética de uma população. Com o tempo, como a gente estava falando, a gente não vai conseguir observar isso no nosso curto período de vida. Mas vamos dizer, no nosso outro exemplo, deixa eu ver se minha figurinha ainda está se mexendo, agora eu estou nessa paranoia. Por enquanto sim, vamos nessa. Vamos dizer que seja instituído que homens musculosos sejam o padrão de beleza definitivo, tá? Vamos imaginar que o padrão de beleza não é mais mutável. O padrão de beleza se tornou definitivo. E o homem musculoso foi o que a aparência que foi escolhida pela maioria da sociedade. O que acontece? Com o passar dos anos, indivíduos com tendência a engordar serão extintos, eles diminuirão durante a população. Isso por quê? Porque, entre outras coisas, a obesidade tem o fator genético. Lembra que a obesidade é uma doença complexa. Ela está relacionando fatores culturais, fatores sociais e também fatores genéticos. A parte genética favorecerá a exclusão desse indivíduo dentro da sociedade. Então, ele terá pouco sucesso reprodutivo, deixando poucos descendentes, diminuindo a dispersão desse gene de tendência a engordar. Enquanto que um indivíduo mais com genes para o desenvolvimento da estrutura muscular, esse terá mais sucesso de reprodução e os seus genes vão se disseminar na população. Se a gente vê essa população de humanos, a gente saltar para o futuro, nessa condição hipotética, a gente vai ver que daqui a 10 milhões de anos, 15 milhões de anos, a maior parte da estrutura dos hominídeos terão a estrutura corpórea condizente com a escolha feita atualmente. Uma das teorias de observação dos humanos por extraterrestres sugere que os extraterrestres eles não são indivíduos de outro mundo, eles são humanos que passaram por um processo tão divergente, tão abrupto de adaptação,
que a nossa característica, a nossa estrutura hominídea, humanoide, foi modificada para o ambiente necessário em que eles estão. E aí eles estão tentando reorganizar o ambiente ancestral em que eles viviam para reestruturar a nossa organização. Por isso que dizem que esses indivíduos eles coletam material genético dos humanos para fazerem estudos, avaliações e até replicações desse material genético. Então é uma das teorias relacionando como a genética de uma população está influenciando na sua saúde, né, na sua capacidade de evolução. Então, imaginemos que por uma causa qualquer, os hominídeos, os homens de outro planeta, passaram por mudanças abruptas e aí eles todos viraram uma população muito homogênea, gerando aquelas figurinhas caricatas que nós conhecemos como os extraterrestres. Então eles querem voltar a ter uma divergência genética, só que naturalmente eles já não conseguem produzir isso, porque todos eles, a população deles são geneticamente homogêneos. O que eles fazem? Uma produção artificial de humanos para que a partir disso a gente tenha eles tenham, né? A gente não. Eles tenham uma fonte de diversidade genética para trabalhar, tá? Então as espécies não só devem mudar, mas também originar novas e diferentes espécies no curso da sua evolução. A mudança de uma espécie, ela vai gerar a construção de duas outras, a cladogênese. Lembra da aula passada? Uma espécie primitiva dá origem a duas novas espécies a partir das suas modificações. Ora, Hudson, mas se todas essa população ancestral passou por modificações, como é que ela vai dar origem a duas outras espécies? Aí a gente tem processo de especiações, a gente vai ver isso daqui um pouco, vai ver um pouco desses termos, mas a gente vai ver isso mais para o final do mês, tudo bem? Mas a gente passa por esse processo onde um indivíduo ele se modifica e dependendo das circunstâncias, do ambiente, da alimentação, do costume, eles acabam se diferenciando em dois grupos, tudo bem? As variações herdáveis fornecem uma matéria-prima para a mudança sucessivas dentro de uma espécie para a origem de novas espécies. Mais uma vez, aqui a gente vê que a mudança, a mutação é a matéria-prima da evolução. Indivíduos geneticamente homogêneos ou indivíduos geneticamente absurdamente estáveis não evoluiriam. Tudo bem? Se nossa DNA polimerase fosse como é que diz quando não comete erro? Se fosse perfeita, não sei, não lembro, não discutei direito. Se ela fosse perfeita, se ela não cometesse erros, nosso material genético sofreria muito menos mutações do que ele está sujeito. E sem essa divergência genética, a gente seríamos todos muito geneticamente homogêneos e aí todo esse processo de aprimoramento, esse processo de evolução estariam prejudicados, porque quanto maior a diversidade, maior a probabilidade de um desses indivíduos se destacar por adquirir vantagens que outros não têm. Então aqui a gente vai ver a forma de evolução, as mudanças no tamanho na curva da concha do molusco bivalvo gripfly. Isso aqui é uma ostra já extinta, tá? Durante sua evolução no início do período Jurássico. Então aqui é a concha dela com sua curvatura. Percebam que ela é mais alongada, ela tem a aparência de um anzol, tá? Isso daqui é a arcuta em curva. A partir desse processo, essa curvatura é menos proeminente. O corpo continua bastante alongado, mas a curvatura é menos proeminente. Então aqui a gente tem a arcuta oblíqua.
A partir daqui, a gente vem para esse alargamento da concha. Então, a gente tem a Grifeia moculote. E, por fim, a gente chega à Grifeia gigantea, onde a gente já tem essa forma característica da concha aqui, das ostras, né? Onde a gente tem esse aumento da largura das conchas, o que permite a melhor acomodação do molúsculo, o maior volume de água para serem filtradas, a melhor probabilidade de sobrevivência graças a essas modificações. Aqui a gente tem outro, mas com imagens reais, mostrando o desenvolvimento dessas conchas nos últimos 300 milhões de anos. 300 milhões de anos, tudo bem? Nós somos muito ansiosos com tudo, né? Porque nós nos preocupamos com o amanhã, com o final do ano, o ano que vem. A natureza ela trabalha com períodos muito mais longos, então quando a gente trabalha com a biosfera, a gente trabalha com 300 milhões de anos. Quando a gente trabalha com o universo, a gente tem bilhões de anos. Então a natureza ela vem se adaptando, ela vem se modificando gradativamente porque para ela o tempo, a relação tempo é muito diferente do que nós temos, né? Nossas relações, porque tudo nosso deve ser rápido, deve ser constante, deve ser intenso pela pouca quantidade de tempo que nós passamos nas nossas existências. Outro processo bastante conhecido de evolução é das ilhas dos tentilhões das Ilhas Galápagos. Tá? Então a gente tem pelo menos 13 espécies observadas de tentilhões. Tá? Aí existem diferentes ilhas, cada ilha contendo um grupo específico de tentilhões, diferenças morfológicas, principalmente na forma do bico. Então a gente tem tentilhões de bico mais fino até tentilhões de bicos mais grossos, mas essa não é a única diferença. Nós vemos o tamanho dos tentilhões também, nós vemos a cor das penas dos tentilhões, todos eles estão relacionados ao local onde eles estão inseridos e aos hábitos que geraram modificações nessas morfologias. Isso porque pressões seletivas diferentes em ambientes diferentes fazem com que cada um desses pássaros esteja melhor adaptado em um determinado ambiente, em uma determinada ilha. Então, Darwin observou 13 espécies de tentilhões, embora conhecesse apenas uma no continente, tá? Então aqui ó, a gente vai ver o que leva a modificação no bico, as observações que Darwin fez para a modificação no bico. O tentilhão insetívoro tem esse bico mais fino para conseguir capturar os insetos com maior facilidade. Ele consegue colocar o bico em alguns orifícios e retirar de lá esses insetos. Tá? Então seu bico é bastante fino, bastante delicado. Tá? O tentilhão insetívoro, que come algumas plantas, já tem uma adaptação no seu bico. Seu bico ainda é fino, mas a partir de agora ele já apresenta um bico um pouco mais robusto para comer frutos, esmagar sementes e outras fontes de alimento. O tentilhão herbívoro, que come alguns insetos, percebam, esse daqui ó, ele é insetívoro, a sua alimentação é principalmente insetos, e ele come algumas plantas, tudo bem? Aqui ao contrário, o tentilhão ele é herbívoro e come alguns insetos, e nessa circunstância o bico dele já é bem mais robusto para estar preparado a uma maior diversidade de frutos e de sementes oferecidos no seu ambiente. E apesar desse bico ser bastante robusto, ele também ainda contém, ou ele permanece com o costume
de comer alguns insetos. Agora, a gente tem o tentilhão arborícola herbívoro. Esse tentilhão, ele se alimenta exclusivamente dos vegetais, das sementes e dos frutos. Por isso, seu bico é muito mais robusto, ele é muito mais longo, muito mais... A estrutura muscular aqui da figura é bastante diferente para ter força para esmagar sementes, esmagar alguns frutos e retirar o seu alimento desses ambientes naturais. Esse tentilhão aqui, ó, é esse aqui, ó, tentilhão insetívoro que come alguns frutos. Mas aqui a gente tem uma árvore de diferenças entre os tentilhões. Observando no continente, Darwin só conhecia o tentilhão da Ilha dos Cocos, que é esse camaradinho aqui, ó. Essa observação de que em diferentes ilhas os tentilhões têm diferentes características levou à proposição do ancestral comedor de sementes no solo. Então aqui a gente tinha um ancestral que tinha a característica de comer sementes no solo, e aí ele passa a ter diferentes hábitos alimentares nos diferentes ambientes onde essas aves são encontradas. A partir desses diferentes comportamentos, existe o surgimento de diferentes morfologias de bico e de plumagem. Não é de plumagem, eu queria lembrar o nome, não é pelagem. Pelagem é de pelos, tá? É de plumagem. E aqui a gente tem as 13 espécies de pássaros, segundo cada uma as suas características, tá? Darwin não foi o primeiro pensador a estudar mecanismos de surgimento de novas espécies. O primeiro cientista a observar, a formular uma teoria a respeito dessas características foi Lamarck. Então, diferente da teoria de Lamarck, a gente vai ver qual foi a teoria de Lamarck, de que o ambiente altera a forma dos indivíduos, a qual é herdada. Darwin acreditava que a variação já existente no ambiente era selecionada pelas condições do ambiente. Isso significaria a sobrevivência, a seleção natural ou a sobrevivência do mais apto. Hoje em dia é muito fácil dizer que a teoria de Lamarck está incorreta, porque a gente tem vários dados, a gente tem várias observações demonstrando isso, tá? Mas Lamarck propôs o seguinte: ele propunha que para alcançar a parte mais alta das árvores, as girafas esticavam muito seus pescoços, o que faziam com que esses pescoços eles se desenvolvessem, fazendo com que essas girafas alcançassem as partes mais altas e tivessem uma maior probabilidade de sobrevivência nesses ambientes. E essas características adquiridas por essas girafas durante a sua vida, por esticar bastante seus pescoços, eram herdadas pelos seus descendentes, e então esses descendentes nasciam com essa característica. Tudo bem? O nome de Lamarck, esse slide eu também adicionei ao material do professor Antônio. Então, Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monte Xavier de Lamarck. O nome do rapaz é tão grande que precisam colocar uma vírgula para a gente conseguir respirar. Ele nasce em 1744 e morre em 1829. Então, ele é antecessor a Charles Darwin. Ele foi o primeiro cientista a questionar o fixismo e defender as ideias sobre evolução.
Tudo bem? Então, Lamarck já pensava em que as espécies não deveriam ter sido construídas ou surgidas no globo terrestre de uma maneira uniforme e invariável. Ele propõe que deva haver modificações nesses processos. Então, eles propõem uma lei que está embasada em dois fundamentos, tá? A lei do uso e desuso, a lei do uso e desuso, todo mundo já ouviu falar. Uma, uma, uma estrutura que é usada abundantemente se desenvolve e uma estrutura que é pouco usada atrofia. Isso é observável. Hoje, a Lamarck chega a essas observações, essas hipóteses, a proposição dessas hipóteses, desses fundamentos, porque ele consegue observar isso. Se eu praticar musculação, eu vou hipertrofiar os meus músculos e eles vão ficar maiores e com maior tônus. Agora, se eu estou grande, se eu estou trincado, estou monstro, e parar de treinar, esse desuso faz com que a minha musculatura regrida ou atrofie ao seu ponto inicial. Isso é uma observação comum, mas não foi por isso que Lamarck chega a essas conclusões. Ele acreditava que essas conclusões poderiam ser herdáveis. Tá? E aí hoje em dia você pode falar, mas Rudis, como é que ele pode achar que uma modificação fenotípica pode ser hereditária, sabendo que a informação que é hereditária é informação genotípica? A gente tem que lembrar que em 1700, entre 1700 e 1800, nós não sabíamos nem o que era DNA, não sabíamos. O estudo de Mendel vai ser publicado em 860, 800 e alguma coisa, em relação às características de hereditariedade. A partir dessas observações de Lamarck foi que Darwin teve um ponto de partida junto com Wallace para uma observação mais apurada, mais refinada dos fatos. Tudo bem? Hoje é fácil a gente desacreditar a teoria de Lamarck pela lei do uso e desuso, porque se eu ficar musculoso, meu filho não nascerá musculoso, porque essas características não são herdáveis. Mas naquele tempo era muito difícil você mostrar essas diferenças entre características fenotípicas e características genotípicas. E a parte fundamental, a segunda parte dos fundamentos, é a lei de transmissão dos caráteres adquiridos. Alterações no corpo do organismo provocado pelo uso ou desuso são transmitidas aos seus descendentes. Apesar de hoje nós sabermos que isso daqui não é verdade, não foi por isso que a teoria de Lamarck foi desconsiderada quando ele a propôs. Ela foi desconsiderada porque ela questionava o fixismo. Então Lamarck teve a iniciativa de questionar o pensamento comum. Ele primeiro sugere que talvez não seja esse o fenômeno de que nós estamos observando, de que as espécies são imutáveis, que elas são fixas. Então Lamarck quebra toda essa primeira barreira de resistência à ideia comum. Quando Wallace e Darwin chegam, a resistência ainda é grande, mas não é a primeira vez que um doido aparece dizendo que as espécies se modificam durante o tempo, que uma espécie pode dar origem a outra. Teve um outro doido antes dele que já falou isso, e a gente já falou para eles, parem com isso, isso é perda de tempo, mas a resistência inicial já foi quebrada. E o acesso à segunda forma dessa observação não foi tão duro e não foi tão ríspido quanto a primeira vez. Então Lamarck, apesar de não estar correto nas suas observações, porque naquele momento era o que ele podia
fazer com as informações com que ele tinha. Ele serve como parte integrante do desenvolvimento da teoria da evolução, porque ele é o primeiro a discutir essa possibilidade de uma possibilidade alternativa ao fixismo, e ele quebra as barreiras iniciais de resistência a uma ideia majoritária. Tudo bem? Então, quando a gente está estudando a história da ciência, a gente sempre verifica que muitos pensadores que estavam certos em uma circunstância estão errados. Nós vamos ver que Darwin também errou durante as suas avaliações, mas nem por isso ele é considerado menos importante para a história da teoria da evolução. Tudo bem? Errei. Quero me despedir de vocês, torcendo para que todos vocês estejam bem, que todos os seus familiares também estejam bem. Se precisarem de alguma coisa, entrem em contato comigo. Eu vou procurar algum material do Wallace, e esquecendo o nome, para disponibilizar para vocês darem uma olhada, darem uma leitura mais aprofundada, um pouco mais sobre Lamarck, para que vocês consigam também conhecê-lo mais um pouco. Venham as demais contribuições que ele fez para o desenvolvimento da ciência moderna, para que a gente tenha uma visão mais ampla dentro do nosso cenário, que está embasado na teoria da evolução. Beleza? Um abraço a todos, um beijo e até sexta-feira.